Vamos lá, então. Bom dia a todos. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos para discutir a nossa disciplina de língua portuguesa e possibilidades de ajudar os nossos alunos a melhorar, né, a se desenvolver nas capacidades de leitura e escrita. Hoje a nossa proposta, de acordo com a indicação de vocês nos formulários de avaliação, nós vamos conversar sobre produção de texto, revisão e reescrita, ok? Em alguns momentos precisarei da participação de vocês, conto com a participação de vocês e estejam preparados, ok? Hoje tem surpresinha de chamada oral, tá bom? Então, vamos lá. Então, como eu disse, nós vamos discutir um pouco sobre a produção de texto, a revisão e reescrita. É um dos eixos, né, do ensino da língua portuguesa e que nós sabemos o quanto os nossos alunos demonstram dificuldades para desenvolver as habilidades relacionadas à produção de texto. Então, como objetivo geral, nós temos essa discussão, né, essa possibilidade de discussão e reflexão a respeito da produção do trabalho, do ensino, da produção de texto, né? Pensando na mudança que houve ao longo da história da composição para o ensino da produção de texto. Então, do ensino da composição para o ensino da produção de texto. E, como objetivos específicos, nós vamos analisar o processo, né, reconhecer o processo de produção de texto como uma ação que precisa ser ensinada. Muitos professores, eu falo professores de qualquer disciplina, né, considerando todas as disciplinas, consideram que, a partir do momento que a criança é alfabetizada, ela já sabe ler e ela já sabe escrever. Então, que essas duas ações não precisam de um ensino mais apurado, mais aprofundado. E nós sabemos que isso é um engano. Eles, a partir da alfabetização, eles conseguem decodificar os textos, mas a leitura com compreensão e a escrita com propriedade ainda precisa de aprimoramento, então precisa ser ensinada. E hoje, como nós trabalhamos, o nosso foco de trabalho na língua portuguesa é o texto como centro desse trabalho, então nós precisamos trabalhar essas características dos gêneros textuais e os diferentes discursos, né, que acontecem na vida social. Também vamos ter oportunidade de analisar alguns procedimentos, né, de produção, de revisão, como sugestão para o trabalho na sala de aula. E vamos conhecer o jogo Disparate, um jogo que possibilita esse trabalho com a produção de texto, ok? Então, para começar, eu vou pedir para vocês que vocês organizem aí. Aqui eu estou pedindo uma tira de papel comprida, mas não há necessidade de ser uma tira. Vocês vão precisar de uma folha, de um rascunho, de um caderno, em que vocês possam responder uma determinada pergunta que eu vou fazer. Então, aqui é só para você se preparar. Quem não tiver o material aí, tem condições de correr rapidinho para pegar uma folha qualquer, uma caneta, um lápis, para fazer o registro, ok? Lá, mais adiante, eu vou explicar para vocês como essa tira deve ser utilizada, tá? Então, vamos começar fazendo uma retomada. Então, vamos voltar um pouquinho no período, no momento em que
eu era estudante da educação básica e estava naquela fase pós-alfabetização em que eu comecei a produzir textos. Na sua época de estudante da educação básica, como eram as propostas de escrita de textos? Qual era a finalidade dessa escrita, né, dessa atividade de escrita? Para que ela servia exatamente? E quais os sentimentos eram despertados em você a partir do momento em que o professor entrava na sala e dizia: hoje vamos escrever um texto. Então vamos lá, Fred, para o chat, todo mundo, 1 minutinho. Tô aqui, tô esperto, tô no aguardo. Pode ser uma resposta só, tá, pessoal? Não precisam ser 3 respostas. Vocês também podem escolher uma das perguntas, né, Cláudia? Responder uma das perguntas. Pode ser também. A Michele Lima coloca o sentimento de medo de não conseguir alcançar os objetivos esperados pela professora. A Brena coloca: o propósito era a nota. Eu me sentia feliz porque eu já gostava de escrever. Foi um momento de alegria para Eva. A Maria Regina: finalidade da escrita para o professor, sentimento de medo ao fazer a atividade. A Rita de Cássia Boscoli colocou: nem falo como era, década de 70. A Regiane colocou: como foi suas férias? Esse texto todo mundo fazia. Dava frio na barriga, escrevia com muitos erros, disse a Carla Pérez. A Carla Lopes, ó. O Ricardo Alexandre de Oliveira: minhas férias é o que vem à mente. Enilde: tranquila, pois gostava de escrever. Doralice: medo de ser um tema difícil. O Renato colocou que me recordo de alguns professores nos pedir para relatar o que fizemos em férias em texto, mas às vezes sentimento de medo de errar algo. A Diverilda colocou sentimento de medo, obrigação de aprender, decorar e copiar. Ana Angélica: preocupação. Ivani tinha medo. Neuza: insegurança. Alexandre: angustiante. Francilneia: não era uma proposta completa. Não havia textos motivadores, apenas textos narrativos, dissertativos e descritivos, né? Aqui o Antônio: tinha medo de escrever, mas amava ler. Nossa, muito medo, né, Cláudia, nas produções de texto? Medo. Medo de errar. A Maria Aparecida: eu gostava, pois tinha facilidade em escrever, mas tinha muito medo de errar. A Sandra Lécio: eram muitos temas relacionados aos acontecimentos do fim de semana. E não me lembro de devolutivas. Olha, tocou num ponto legal, né? A Fabi Morelli colocou: eu gostava muito de escrever. Escrevia a partir de uma imagem retirada de folhinhas, calendários, mas eu gostava. A Genir colocou que dava frio na barriga. E o Odir fechou com preocupação e medo. Isso mesmo, pessoal. Apesar dessa situação de, para alguns, ser um momento de prazer, no sentido de eu sempre gostei de escrever, sempre batia aquela insegurança, pensando no medo de errar, no medo da postura do professor diante do seu erro, né? Porque alguns professores tinham essa sensibilidade de dizer: olha, aqui você errou, por mais que usasse essa palavra errou, aqui você errou, não é assim que escreve, mas é assim. Tinha alguns professores que faziam essa devolutiva, entre aspas, de uma forma muito dura, e diante de toda a sala. Então, isso nos causava bastante insegurança e esse receio de errar. Eu queria sempre acertar para que a professora pudesse
não comentar o meu texto, não falar sobre o meu texto. E a única motivação que em algumas situações acontecia era a sua composição, na maioria dos casos, né, Rita? Ser lida pelo professor para a sala inteira, porque era um modelo de não de perfeição, né, de uma escrita correta, né? E aí alguém falou, eu não vou lembrar os nomes, tá? Alguém falou, tinha que escrever narração, descrição e argumentação. Na minha época era muita descrição e narração. E aí, qual era a maior dificuldade? Como escrever uma descrição? Francileia. A Francileia. Francileia, tá. Então, isso acontecia muito, né? A narração era muito tranquilo. Nós tínhamos mais propriedade, né? Agora, descrição, como escrever um texto descritivo, puramente descritivo. Então, era uma insegurança que batia, assim, por mais que nós gostássemos de escrever, né, para aqueles que apontaram, que é o meu caso, eu sempre gostei de escrever, mas eu tinha essa preocupação de não errar, né? Então, vamos seguir. Hoje, desde os PCNs, né, nós temos os eixos de ensino da língua portuguesa, que são os quatro que aí estão, né, a leitura, oralidade, análise linguística e a escrita em destaque aqui, porque é o nosso foco de hoje. Os quatro não existem separadamente, eles são trabalhados de forma separada por uma questão didática. Mas nós sabemos que eles acontecem todos ao mesmo tempo, um com mais ênfase, outros com menos, mas eles estão presentes em todas as atividades que nós propomos nas aulas de língua portuguesa, né? Então, aqui só para relembrar os nossos eixos de ensino. Então, vamos agora focar no eixo escrita. Geralmente, essas propostas de escrita tinha como ênfase simplesmente a avaliação do aluno sobre o que ele sabe escrever de acordo com a norma padrão da língua. Então, esse era o aspecto que nos causava tanto receio, né, na nossa época de estudante. O professor tinha como objetivo verificar se nós sabíamos escrever segundo a norma da língua, e não necessariamente se nós sabíamos nos expressar e colocar ideias, a nossa criatividade, a nossa imaginação, como, por exemplo, um texto narrativo exige do escritor, né? Então, nós não tínhamos esse trabalho com o processo da interação entre os interlocutores. Então, o nosso interlocutor era somente o professor para efeito de nota, como alguém também colocou, né? Era só para receber a nota da atividade e somar no final do bimestre. Então, vamos pensar, qual era o estímulo que o estudante tinha, né, nessa proposta, para que ele pudesse, né, dizer o que a respeito de algo, se o processo de produção não incentivava a agir dessa forma. Então, qual era o estímulo que eu tinha? Qual a satisfação em realizar uma atividade que, para mim, não tinha contexto nenhum, não tinha significado nenhum? E esse significado não quer dizer fazer aquilo que o aluno gosta, né? Que é um outro cuidado que nós temos que ter para não pensar esse significado para o aluno como fazer aquilo que ele gosta somente. Nós temos que aproveitar aquilo que ele gosta para ensinar aquilo que nós precisamos ensinar. E aí,
Com o passar da história da produção, da escrita, da atividade escrita na escola, surge uma nova abordagem que tem o texto como principal foco da língua, do ensino da língua, né? Então, o texto como objeto de ensino. E isso faz com que o ensino da língua portuguesa tenha que ter os seus princípios norteadores revisados. Então, modificados, atualizados, né? Para que o ensino da leitura, o ensino da gramática e esse mecanismo da produção de texto sejam repensados. Hoje, ainda existe a preocupação de como ensinar a gramática, né? E quais são as propostas dos estudiosos do ensino da língua portuguesa? A gramática não deve ser trabalhada, não deve ser o foco principal do ensino da língua, mas ela deve ser trabalhada a partir do texto, porque o texto é o nosso objeto de ensino, né? Então, nessa abordagem, a produção de texto passa a se caracterizar como um ato social. Um ato social em que alguém está dizendo alguma coisa para outra pessoa, ou para um grupo de pessoas. Então, começa a surgir aí o sentido da significação dessa produção de texto, né? Por que eu vou escrever o texto? Para que eu vou escrever? Para quem eu vou escrever? Né? Então, eu começo a pensar em outros aspectos que antes eu não me preocupava. Antes, o meu foco era escrever para o professor. Agora, eu escrevo, além do professor, para outros interlocutores. Então, como eu já disse, desde o PCN e a BNCC também toca nesse assunto, né, defende essa ideia do texto como objeto de ensino, a partir de leitura, de análise linguística, oralidade, produção de texto, nos diferentes campos discursivos, para que nós possamos munir o nosso aluno de ferramentas, de conhecimento, para que ele tenha uma efetiva participação social. Muitos alunos nossos continuam saindo da escola, e isso eu não estou ocupando o professor de língua portuguesa, tá? É uma realidade que a gente vive na educação brasileira, e que nós precisamos pensar como é que eu posso mudar isso, esse cenário, com aqueles alunos que estão comigo naquele momento. O que é que eu posso fazer por eles naquele momento? Então, muitos alunos ainda saem da educação básica com dificuldades em leitura e escrita, né? Nem vou tocar no assunto de cálculo aqui, porque não é o nosso foco, mas o cálculo também acompanha. E ler, escrever e calcular são ações básicas para viver, né? Independente do que ele vai fazer depois de finalizar da educação básica, qualquer caminho que ele decidir tomar, ele vai precisar desses 3 conhecimentos básicos. Então, vamos lá. Mais um minutinho para a nossa discussão. Como estimular o estudante a se expressar escrevendo? Como que eu posso incentivar esse meu aluno a escrever? Vamos lá, Fred? A Juliane tinha colocado logo antes da pergunta, ela tinha colocado assim, ó, eu tenho um texto aqui guardado onde minha professora escreveu, cuidado com os tempos verbais, até hoje eu presto atenção nisso. A Luciana colocou, sempre tive professores incentivadores e levo isso para os meus alunos também. É engraçado que eu sempre, enquanto a pessoa escreve, eu sempre falo aí para meus alunos, no meu contrato pedagógico, que eu era como um espelho.
Então, a maneira que eu era tratado, por muitas vezes eu ia acabar tratando eles também. Então, quando a gente fala isso, a gente percebe, por exemplo, que quando a gente incentiva, o aluno se sente incentivado, ele também busca incentivar a gente. Não é folha cor-de-rosa. Tinha aluno que falava palavrão, tinha aluno que mandava a gente ir lá, né? E não voltar. Então, acontece. Só que o incentivo, quando a gente dá, a gente também recebe de volta, né? Então, isso é muito legal. Realmente, a gente leva pra gente. E se a gente teve professores que nos marcaram negativamente, a gente também leva para os nossos alunos. Olha como é importante, né? A nossa postura, a nossa fala em sala de aula, né? A Ana Angélica colocou que teve professores que incentivavam a leitura. O Renato colocou, ao corrigir o texto, colocar recados incentivadores, elogios e dizer que ele está evoluindo. Também leituras esporádicas como gibi ou games, assuntos deles. A Neide Aparecida colocou manter o hábito da leitura escrita. A oralidade primeiro, depois a escrita. É legal do incentivador, tinha um professor, uma vez saiu até no Jornal Nacional, que ele tinha a escala Gretchen de notas. Não sei se vocês se lembram disso, que ele grampeava as fotos da Gretchen dos memes de acordo com a nota que o aluno tirava. Aí os alunos queriam tirar nota maior porque queriam o melhor meme. Era ótimo também. É uma estratégia, né? É uma estratégia. A Doralice colocou leitura e interpretação de texto. A Marilza colocou proporcionando projetos com a sala de leitura. Olha que legal, sempre lembrando a parceria muito importante da sala de leitura, né, Cláudia? Que fazem trabalhos maravilhosos, né? A Eva gosta de incentivar através da leitura, né? A Kátia Regina, leitura e interpretação de texto. A Maria Merita colocou que no meu tempo de escola a leitura era imposta, hoje é sugestão. A Zélia Vital colocou leitura e interpretação de texto. Né? A Aparecida colocou, a atividade deve ter significado para quem escreve e sentido para quem vai ler. Mas devemos orientar que quando escrevemos, fazemos isso muito mais para o outro do que para mim. Olha que legal a fala. Exatamente. Bem legal mesmo. A Francilné, de novo, colocando aí, ó, é necessário construir propostas motivadoras, situações completas, para que os alunos se sintam incentivados a escrever. Desafios. O Edinaldo colocou que usar o aplicativo do WhatsApp como exemplo de motivação de leitura e escrita, né? E aí a Tânia sobre hábitos de leitura de diversos gêneros, a Sônia, leitura e interpretação de texto, a Elidineia sobre leitura e pequenos textos para incentivar, né? Alguém que está com o nick aí do Florivaldo Leal, texto descritivo sobre os amigos. Era muito bom. Dar continuidade às histórias, incentivando a imaginação. Teve alguém que colocou aqui no chat que tinha uma história que tinha que escrever, que a professora colocava assim, sair correndo da sala. E o aluno tinha que continuar o que aconteceu a partir daí. Colocaram aqui no chat. Exato. Ler, acho que já deu, né, Cláudia? Isso, vamos lá. Então, vocês falaram diversas possibilidades de estimular, de incentivar, né? E é interessante nós pensarmos que quando eu estou trabalhando a produção de texto com os meus alunos hoje, eu preciso considerar aquilo que ele gosta, assuntos que ele gosta. Alguém colocou, né, games, gibi, alguma coisa assim. E é bem por aí mesmo, porque se a minha proposta de atividade de produção de texto é que o aluno escreva, e que ele escreva considerando os elementos daquele gênero textual que eu propus, a primeira coisa que eu preciso fazer é identificar um assunto que o aluno conheça. Porque muitas vezes nós nos frustramos com o resultado da produção de texto, porque o aluno não tem conhecimento a respeito daquele assunto. Então, nem sempre eu posso pensar na possibilidade de dar o tema para o aluno, para que ele possa escrever a respeito do tema e eu trabalhar essa produção de texto. Porque eu preciso ter informação. E isso, se nós pensarmos em nós aqui, né, professores de língua portuguesa, existem assuntos que, se cair para nós agora, para uma produção de texto a respeito, nós não vamos conseguir escrever. E somos especialistas na escrita, né?
Por quê? Porque nós não temos essa informação suficiente para escrever. Então, por isso, quando nós falamos da questão do significado da escrita para o aluno, é importante pensar nessa questão. Ah, Cláudia, mas eu não posso deixar sempre o aluno escolher o tema, porque se ele vai prestar um vestibular, se ele vai fazer a prova do Enem, ele não sabe qual é o tema que vai cair, qual é o tema que ele vai ter que discorrer. Mas nós podemos equilibrar isso. Em alguns momentos eu dou o tema, em outros momentos, até para que o aluno perceba que ele precisa levantar informações, e em outras ocasiões, dependendo do objetivo que eu tenho para aquela produção, eu posso deixar que ele escolha o tema, porque para mim não importa qual é o tema que ele vai discutir, eu quero verificar se ele entendeu, por exemplo, como trabalhar com um parágrafo, né? Então, é preciso ter, é importante, né, ter esse equilíbrio entre permitir que o aluno escolha um tema para escrever e escrever a respeito de um determinado tema, certo? Bom, então vamos agora um pouquinho de história sobre essa atividade de escrita na escola, né? Então, nós, voltando lá no século XVIII, até meados do século XX, o foco do ensino era regras gramaticais. Então, nós tínhamos a gramática puramente, né, como centro de tudo. E o exercício de leitura só na decodificação e memorização de textos literários. Então, nem tínhamos aquele trabalho aprofundado da leitura, né, da leitura compreensiva, da leitura para metacognição, que se propõe hoje, né? E a atividade de escrita, olha só, era a composição. E como era essa atividade? O professor dava o título e dava o texto modelo de como o aluno deveria produzir o texto dele. E aí o estudante fazia, então, a composição. Quando eu estudei isso, quando eu li essa questão, né, esse aspecto aqui, eu me lembrei da minha segunda série, né, mais precisamente, que foi quando eu passei a escrever textos, e aí alguém colocou assim, a professora mostrava uma folhinha, às vezes de calendário. Eu me lembro que a minha professora da segunda série tinha como se fosse um flip chart de hoje, com imagens. E as imagens já estavam amareladas, já estavam bem desgastadas, e eu confesso para vocês a data, viu? Era em 78 isso. E nós olhávamos aquela imagem e ela pendurava na lousa, no centro da lousa, e nós tínhamos que olhar para aquela imagem e produzir um texto, escrever uma composição, porque aí ela dava o modelo e nós tínhamos que seguir o modelo. E aí, olha lá, essa postura, né, do professor na atividade de escrever, tinha um caráter só de imitação daquele texto que era o modelo, e não proporcionava a criação, e não estimulava a imaginação, não permitia o aluno inovar nessa escrita, né, porque tinha que seguir um modelo. Depois, lá na década de 70, surge, então, a redação como centro de ensino da língua. E por quê, né? E qual a característica principal, né? O ensino da língua era visto como atos de comunicação e expressão. E eu já vi aulas hoje com o nome comunicação e expressão, né? No ensino superior. Existem instituições que adotam a disciplina de comunicação e expressão pensando naquela característica que tinha. Eu tenho que ter um emissor, eu tenho que ter um receptor, eu vou estudar o código, a mensagem, enfim, né, aquele esquema todo que nós tínhamos nesse período, né.
Então, o texto era definido como uma mensagem que deveria ser codificada pelo emissor, decodificada pelo receptor, né, a partir dos códigos. Aí, em fevereiro de 77, surge um decreto federal que a redação passa por conta desse decreto, a redação se fortalece, porque as instituições de ensino superior passam a ser obrigadas a exigir a prova de redação nos vestibulares. Então, por isso, a intensificação, né, o fortalecimento da redação, em especial no ensino médio, né, porque visava-se, nós sabemos da história, né, quem já estudou a história da língua portuguesa, do ensino da língua portuguesa, sabe que muitas concepções que embasaram e que ainda estão presentes nas escolas, surgiram a partir da exigência do vestibular. Então, o vestibular é que exigia, ditava o que a escola básica deveria ensinar, né? Isso é histórico, gente, não sou eu que estou falando, né? É uma questão até interessante de entender, porque hoje ainda se fala, eu tenho que preparar o meu aluno para o vestibular. É uma questão histórica isso, né? Então, com esse decreto, no ano de 77, essa obrigação da escola superior exigir a redação como prova de vestibular, nasceu da ideia de que, com isso, iria melhorar a qualidade da capacidade dos estudantes de se expressar por escrito. Então, olha só, vem de novo aquela ideia que está por trás disso, da obrigação. Então, eu vou exigir no vestibular uma prova de redação, e aí ele vai se empenhar mais na hora de escrever. Só que vocês percebem, estudando essa história, desculpe, vocês percebem que não há mudança na metodologia do ensino da escrita. Toma uma água aí, colega, pelo amor de Deus. Então, ela fica só no nível da exigência do aluno, mas para o professor, né, a ideia de professor, você precisa rever a forma como trabalhar, vamos rever, vamos pensar em outras possibilidades, e aí eu me refiro à formação do professor mesmo, à formação continuada, né, porque o professor que já é formado, ele não vai voltar para a graduação para se renovar, né, então a importância da formação continuada. Então, não se preocupou com essa formação do professor, ficou na exigência do aluno, então o aluno tinha que dar conta disso, mas se o professor não muda, não tem como mudar a qualidade do aluno, né? O aluno está aprendendo aquilo que o professor está ensinando para ele. Aí, lá na década de 80, né, a partir da década de 80, surgem as pesquisas, como as pesquisas do Geraldi e do Travaglia, que começam a apontar o problema da falha linguística que não está no estudante. Então, não adianta cobrar o vestibular pensando que vai melhorar o estudante, isso que eu acabei de dizer, em relação a essa qualidade, né, de produção. Mas precisa ser pensada a condição de produção e o processo do ensino. Então, isso vai surgir, olha, o Travaglia publicou isso, né, em 91, desculpa, o Geraldi em 91, Travaglia em 2002, então, olha como são recentes, né, mas desde a década de 80, o Geraldi bate na tecla, quem conhece o livro do Geraldi, o texto na sala de aula, quem já teve a oportunidade de ler, ele é extremamente atual, apesar dele ter sido escrito lá, né, na década de 80.
e ele continua sendo atual. Por quê? A dificuldade que a escola ainda encontra, o professor de língua portuguesa, para ter o texto como centro, não estou me referindo a todos os professores, né, porque é lógico que tem professores que conseguiram avançar nesse sentido, né, conseguiram encontrar outros caminhos para poder modificar, atualizar esse ensino da língua. Mas existem alguns que ainda têm dificuldade, né? Como que eu vou ensinar o meu aluno a partir do texto, né? E isso, gente, eu falo, inclusive, lá na educação infantil, tá? Porque na educação infantil, ainda na educação infantil, ainda se preocupa com ensinar as letras do alfabeto, quando a criança de 4, 5 anos tem capacidade de trabalhar com textos. Lógico que textos mais curtos, textos mais simples, mas textos que têm coerência, né? Textos robustos, né? Que existe começo, meio e fim, e que as crianças compreendem com facilidade. Então, é muito comum você entrar numa sala de turma de primeiro ano, que está em processo de alfabetização, que o professor ainda começa a aula mostrando as letras do alfabeto e as crianças cantando as letras do alfabeto na sequência. E eu já vi casos de professores ficarem, assim, extremamente frustrados, porque quando ele mostra uma letra fora da ordem para a criança não consegue ler a letra. Ela só consegue ler na sequência da cantoria do alfabeto. Então, se pedir para ela, me mostre qual é a letra L, ela vai desde o A mostrando A, B, C, D, até chegar no L, porque o L sozinha ela não consegue, né? E o que é isso? É o fato de a criança não encontrar essa letra na vida dela, ela não encontra a letra dessa forma na rua, fora da escola, fora da sala de aula. Ele encontra a letra em palavras, em frases, em textos. Então, por isso a importância do trabalho com o texto, né? E, então, a partir dessas pesquisas, chegou-se a essa conclusão, que o problema estava nas condições de produção e no processo de ensino dessa atividade, né? De ensino. Oi. Duas coisas. Primeiro, 15 para meio-dia. Segundo, a Michele colocou, eu sou alfabetizadora e essa cantoria das letrinhas não tem valor social nenhum para criança. Exato, é isso mesmo. Exatamente, ela não encontra fora da escola, né? É isso mesmo, Michele. Então, a necessidade era que o estudante assumisse essa posição de sujeito-autor, né, na produção do texto. E aí, como ensinar, então, a produção de texto? Então, por um determinado tempo, a produção de texto ocupava pouco espaço no ensino da língua, né? Nós tínhamos mais o estudo da gramática e alguma coisa de leitura, mas a produção de texto era bem pequena. Depois, houve um momento que a atividade se apresentava como uma tarefa árdua, como nós lembramos aqui no início lá da retomada de como nós aprendemos a escrever. Era árdua, porque existia esse medo de errar, existia insegurança, mesmo que eu gostasse de escrever, né? Era o professor que escolhia qual era a tipologia, né, que iria ser escrita, era o professor que dava o tema, enfim. Então, era uma atividade mais pesada. O estudante produz um texto para que o professor simplesmente apontasse os erros e, como alguém aí falou, né, que tem o trabalho até hoje, e deixasse por isso, porque nós não tínhamos um retorno que realmente contribuiria para que a gente pudesse melhorar, para que pudesse avançar, né, e ficava no nível das questões gramaticais. Então, aqui, ó, como ensinar, vamos pensar, né, bem rapidinho, como ensinar o estudante a produzir textos? Um minutinho mesmo, Fred.
Vou lá, tô na expectativa. O chat vai começar aqui. Aí eu leio algumas, deu um minutinho, eu paro, tá, gente? Tá. A Maria Merita, para uma boa produção de texto tem que haver suporte, uma inspiração, um norte, com apoio direcionado pelo professor. A Ivani, a palavra escrita errada era para se escrever 10 vezes na época dela, colocando aqui. É isso mesmo. A Michelle acrescenta, o estudante necessita ter conhecimentos da estrutura de tipologia de textos. O Marco Antônio, através da leitura. Luciana, textos de exemplo, estrutura do gênero, passo a passo na construção de parágrafos, temas diversos. A Enilde, lendo textos. A Juliane, ai, Jesus, e agora? Falei tudo, né? Quem sabe ler, bem sabe tudo. Bom, penso na leitura. Foi a Ana Angélica, o Antônio estimulando a imaginação, a Adriana Menezes, fazer com que o aluno tenha contato com os diversos gêneros. A Tatiana, podemos partir da contação de uma história, né? A Elida coloca, é necessário ensinar a fazer um planejamento antes de escrever. Opa, legal! A Tânia, conhecer as tipologias e fazendo leituras de texto. A Franciné, através de textos diversificados. Enilde, reescritas. E a última aqui que eu vou ler é da Aparecida. A leitura de bons textos serve de base. O professor precisa aprender a fazer a seleção, mediação e correção de forma produtiva em relação a saberes. Perfeito. Então, ó, já teve antecipação do que vem aqui pela frente, né? Então, olha, o ideal para nós desenvolvermos o nosso trabalho com a produção de texto com os nossos alunos na sala de aula, trabalhar com gêneros textuais. E vocês anteciparam várias coisas, né? Então, diferentes gêneros, porque eles desempenham diferentes funções sociais. Eles têm propriedades sociocomunicativas de funcionalidade e de intencionalidade diferentes. Por isso, a importância de o aluno ter o contato com diferentes gêneros, né? E nesse trabalho com os gêneros textuais, o estudante realmente consegue assumir esse papel do sujeito autor, do sujeito do seu dizer, porque ele tem essa liberdade para se expressar, né, para colocar o pensamento dele em forma de escrita, né? Então, Broncar diz que conhecer um gênero de texto também é conhecer suas condições de uso, sua pertinência, sua eficácia, ou, de forma mais geral, sua adequação em relação às características desse contexto social. Então, aí, quando eu trabalho com gêneros textuais, eu tenho uma probabilidade de acertar esse uso nas práticas sociais de leitura e de escrita muito maior. E aí, vamos lembrar, alguém falou também, não gravei os nomes, mas alguém falou, é preciso ensinar, fazer a mediação, né, dessa produção escrita. E aí nós lembramos da sequência didática do DOS, do Noverraz e Schneuli. A proposta que eles fazem dessa apresentação da situação, né, então nós vamos produzir um texto a partir de tal gênero, né, que é o gênero que vai ser ensinado. Então, eu vou nessa apresentação da situação, só relembrando como acontece, né? Para quem conhece a sequência, vamos relembrar. Para quem não conhece, os professores mais novos, né, de tempo de serviço, vale a pena ler o livro Gênero Oral e Escrito na Escola. Gêneros Orais e Escritos na Escola, tá? Do Dawes e do Schneuli. Fica aí a indicação, tá? Para leitura, para estudo. Mostra a capa. Você tem ele aí? Mostra a capa. Eu esqueço o que eu estou vendo. Esse livro aqui. Tá aparecendo aí para a Cláudia também, tá bom? Eu vou pegar em algum local e vou jogar aqui no chat para vocês poderem. Gêneros Orais Escritos na Escola, tá? Tá? E se eu não estiver enganada, tem na biblioteca do professor, tá? E na diretoria de ensino também tem na biblioteca para empréstimo para
os professores. Então, nessa sequência didática, os autores propõem uma produção inicial. Então, eu quero produzir um conto de fadas. Então, primeiro eu vou apresentar, primeiro eu vou comentar, eu vou mostrar exemplos, né, de contos de fada, para que os alunos percebam os elementos que compõem um conto de fadas, enfim. Aí eu vou pedir essa produção inicial. Eles vão produzir da maneira como eles conseguem produzir. E eles vão criar mesmo, né, um conto de fadas. Aí vem os módulos de trabalho, que pode ser o número de acordo com a necessidade. Nessa produção inicial, eu percebi que os meus alunos têm dificuldade com ortografia, eu vou criar um módulo de atividades para focar a ortografia. O outro módulo, eles têm problema com coesão, então vou trabalhar atividades com foco na coesão. E assim por diante, né? Então, eu posso ter 3 módulos, 4, 5, de acordo com a necessidade que a minha turma demonstrou. No final disso, ele pode retomar aquela produção inicial e reescrever essa produção depois que ele aprendeu aquilo que ele tinha, as falhas, né, que ele tinha, ou ele pode produzir um texto novo, não há obrigação de reescrever, né, ele pode optar. O importante é que ele pegue aquelas falhas que ele teve no primeiro texto e que ele reveja essas falhas, né, que ele consiga, seja capaz de não cometer essas falhas novamente. Ai, Cláudia, e se de repente a turma cometer outras falhas? Volte nos módulos, né, volte a fazer os módulos, não repetir os módulos, mas crie módulos novos. Né? Essa é a ideia da sequência didática do Dawes, Noverraz e Schneuli. E aí, como a Hélida bem lembrou, a Hélida eu gravei por causa do quadro aqui, eu preciso ensinar os meus alunos a projetar esse texto. E esse projeto de texto é muito útil em qualquer situação. Mesmo quando o meu aluno sai, desde o primeiro ano, dos anos iniciais, até a 3ª série do ensino médio. É preciso projetar o texto. Eu preciso saber quem vai ler o meu texto. Eu preciso saber onde que eu vou publicar esse texto. Eu preciso saber qual é o gênero que eu vou usar. E desse gênero, quais são os elementos que compõem? Aqui eu coloquei um exemplo de artigo de opinião, né? Qual é a questão polêmica que eu vou discutir? Qual é a tese que eu vou defender? Os argumentos, né? E eu preciso ter esse projeto do texto antes da produção, para eu esquematizar o meu texto, e depois da produção, para eu conferir se eu atendi tudo o que eu tinha proposto. Né? Então, é preciso trabalhar com o projeto, é preciso trabalhar com o rascunho. Vocês vão falar, Cláudia, os alunos não gostam de fazer rascunho. Eu sei, porque os meus também não gostavam. E os meus atuais também não gostam. Né? Então, mas é um hábito que nós temos que tentar fazer com que eles criem, que eles desenvolvam o hábito do rascunho. E aí, nós chegamos aqui numa brincadeira. É a brincadeira que eu falei para vocês lá no início da tirinha, tá? Eu vou explicar como ela acontece, e aí nós vamos fazer nesse contexto nosso de distanciamento aqui, tá? A brincadeira é a seguinte, você pega uma tira de papel comprida, como aquela que eu mostrei na foto, e aí você pensa em várias perguntas. Cada jogador, cada participante vai responder apenas uma pergunta. Aqui eu coloquei um exemplo, tá, de lista de perguntas, eu posso criar outras. O número de perguntas tem que ser igual ao número de participantes, e é preciso, Cláudia, mas eu tenho uma turma de 40 alunos, então você pode dividir em 2 grupos, ou você pode trabalhar em dupla, né, de acordo com a possibilidade, ou em trio e tal. Quem começa o jogo vai responder a primeira pergunta. Então, por exemplo, na minha lista, quem era ele? Respondi quem era ele. Eu dobro
e passo a minha fita para o segundo participante. O segundo participante não vai ler a minha resposta. Ele vai responder a segunda pergunta: como ele estava? E aí ele vai escrever, vai dobrar novamente, passa para o terceiro até chegar no último participante. O último participante vai responder a pergunta dele, que cabe a ele, e depois ele vai abrir o papel, a tira, e vai ler todas as respostas. Essa resposta, por fim, vai acabar quase num texto, porque ela pode acabar se configurando um texto completo, ou ela pode não ter nem pé nem cabeça. E aí é o legal do jogo para você trabalhar, por exemplo, com a coerência, com a coesão, além das questões gramaticais, né? Então, agora, minha proposta é o seguinte, olha, cada um de vocês aí vai escolher uma pergunta dessa e vai responder, tá? Não vai ser no chat, você vai responder no seu papel, ou, né, onde você estiver aí no Word, enfim. Depois, eu vou pedir para que vocês mandem a pergunta, tá? Eu vou acrescentar só uma pergunta que não está aí, mas eu gostaria que algumas pessoas respondessem. Como tudo acabou? Então, nós temos 7 perguntas. 1, quem era ele? 2, como ele estava? 3, quem era ela? 4, como ela estava? 5, o que eles estavam fazendo? 6, o que aconteceu? 7, como tudo acabou? Então, olha, eu vou dar para vocês 2 minutinhos para vocês responderem essa pergunta aí com vocês, ok? Fred, vou precisar me ausentar 1 minutinho e já volto, tá? Enquanto isso, eles fazem Não, tudo bem. Eu vou puxando aqui depois, eu já vou dando continuidade, eu vou sorteando as pessoas e eu numerei as perguntas, eu já vou fazendo o registro do que eles responderam, pode ser? Ok, Fred, muito obrigada. Compartilha de novo o PowerPoint, porque tá dando B.O. O pessoal tá falando no chat que não tá aparecendo as perguntas. Creio que agora vocês estão vendo, né? Aí estão as perguntas, tá? Tem a última pergunta que a Cláudia acrescentou. Né? Peraí. Deixa eu voltar aqui pro chat para confirmar, ok. Então tá aparecendo agora, tem as perguntas. Mais um minutinho para vocês responderem. Aí não precisa falar, tá? Eu vou falar o nome da pessoa. Ué, Franciné, aí, mas eu compartilhei aqui o PowerPoint. Deixa eu compartilhar a tela inteira, que eu acho que... Ah, agora apareceu. É que tem um delayzinho, né? Entre a apresentação e lá. Então, eu vou escolher algumas pessoas. E aí, pode também abrir o microfone, tá? Eu vou sortear. E aí, vai respondendo as perguntas, tá? Então, para a pergunta número 1... Vamos ver se eu dou sorte. Sirlene, responde a pergunta número 1 para mim, por favor. Uhum. Tá aberto aqui. Ó, vou aproveitar que a Nilda está com o microfone aberto. Vai, Nilda. Já que está com o microfone aberto, responde a primeira pergunta aí pra gente. Na realidade, eu escolhi como ela estava. Qual é? Fala qual é a ordem para mim. Primeira, segunda ou terceira? Ou quarta? A quarta. A quarta, como ela estava? Então, como você colocou que ela estava? Ela estava assustada, chorando muito, não conseguia acalmá-la. Ela estava assustada, chorando muito.
e eu não conseguia Acalmá-la. Ok, obrigado, Nilda. Quem fez a primeira, por favor? Eu, Aparecida. Vai, Aparecida, o que você respondeu na primeira? Era uma criança que encontrava-se sozinha. Era uma criança que encontrava-se sozinha. Quem respondeu a segunda? Eu, Adriana. Adriana. Ele estava feliz, embora a situação não permitisse tal sentimento. Estava feliz. Perdão, ele estava feliz? Isso, embora a situação não permitisse tal sentimento. Não permitisse tal sentimento. Nossa, escrevi em broa. Quem respondeu a terceira? Obrigado, Neuza. Quem respondeu a terceira? Eu, Edinaldo. Vai, Edinaldo. Manda aí, Edinaldo. Eu? Era uma menina com um aspecto angelical. Era uma menina com aspecto angelical. Beleza. A quarta já foi. Quem fez a quinta? Eu. A última. Qual que é a sua? Estavam tomando sorvete na praça, sentados no banco, eu olhando as pombinhas. Sorvete na praça, sentados no banco e olhando. Como ela estava? É a terceira. A sétima. Sexta. A sétima, posso responder? Pode, Regi, manda. Com uma surra. Com uma surra. As pessoas estão violentas, tristes, estou sentindo isso nessa quarentena. Quem fez a sexta para a gente encerrar? Falta só a sexta pergunta, que seria a última do slide, porque a Cláudia acrescentou uma. Pode falar. Meu pai pegou ela beijando no escuro. Olha, meu pai pegou ela beijando no escuro. Gente, muito obrigado pelas participações de vocês. Eu vou parar minha transmissão de tela, para a Cláudia assumir a transmissão da tela. Cláudia, posso ler como ficou? Por favor, Fred. Então, eu vou ler corrido, tá? Então, a Cláudia vai aí projetar, porque não projetou, tá, Cláudia, o seu PPT? Aí ela vai projetar o PPT para vocês poderem acompanhar as perguntas. Então, eu vou ler como se fosse um texto corrido, tá bom? Era uma criança que se encontrava sozinha. Ele estava feliz, embora a situação não permitisse tal sentimento. Era uma menina com aspecto angelical. Ela estava assustada, chorando muito, e eu não conseguia acalmá-la. Estavam tomando sorvete na praça, sentados no banco e olhando as pombinhas. Meu pai pegou ela beijando no escuro, com uma surra. Pegou beijando no escuro com uma surra, ficou... Ai, ótima atividade, gostei. Então, gente, olha, acabou dando um texto legal, né? Tem alguns problemas, mas esses problemas é que vai dar o mote para o trabalho com a produção do texto. Então, o que está esquisito, o que nós podemos melhorar? Então, esse jogo aqui é uma brincadeira, lógico, fazer na sala de aula vai ser muito mais divertido, muito mais significativo, né, para os alunos, mas vamos pensar nesse contexto do distanciamento. Eu fiz dessa forma com vocês. Aí eu fiquei pensando que outras possibilidades teria, né, para trabalhar esse jogo. Aí eu pensei, por exemplo, no WhatsApp, no mesmo esquema que eu fiz aqui com vocês, né? Joga as perguntas, aí vocês podem pedir para que cada aluno responda, e aí você chama o aluno, né? Então, você vai falar, fulano, fala a sua resposta, o que você respondeu, como vocês fizeram aqui? Eu respondi a 1, eu a 3, eu a 7, né? E vamos montar, então, o texto. E a partir do resultado do texto, que vai ter sempre esse tom, assim, meio que engraçado, né? Porque olha como que acabou dando certo. Era uma criança que estava tomando sorvete na praça e vendo pombinho, deu um beijo e o pai deu uma surra. Então, né, tem uma coisa assim, quase que encadeada aí, né?
Então, aí você pode partir para esse trabalho com a coesão, a coerência, paragrafação, pontuação. Houve uma resposta aqui que não ficou totalmente coerente no texto, porque a resposta foi curta, né? Então, o trabalho que nós temos com a ideia da resposta longa, retomando a pergunta. Então, tudo isso é possível ser trabalhado a partir dessa brincadeira aqui, ok? Então, fica aí uma dica, né, de brincadeira para vocês pensarem com os alunos agora, né? Cláudia, Oi. Pode deixar que eu termino. Não dá certo, Fred. Qualquer coisa eu te aviso, tá bom? Tá bom, então. Então, olha lá. Agora, nós vamos pensar na revisão e na reescrita do texto. Eu já mandei para o blog do NPE o texto que eu usei como base para essa parte aqui, tá? Que é o texto da Denise Moreira Gasparotto e do professor Renilson José Menegassi. O professor Renilson José é muito forte na questão de texto, né? Então, ele escreveu esse artigo aqui que fala sobre a revisão e reescrita de textos para o ensino médio. Porém, é possível nós usarmos tranquilamente as ideias dele. Tá? Então, eu tirei aqui alguns trechinhos, né, para que a gente possa ser bem sucinto, né, na fala. Então, o professor Renilson concebe que produção de texto vai desde o planejamento, da escrita e da revisão, né? Então, não há como escrever um texto sem planejar, sem escrever e sem fazer essa revisão. Não existe uma produção de texto. E aí, ele diz, né, que a revisão é a condição para a reescrita. Então, uma boa revisão de texto vai me garantir uma boa reescrita. Aí, na sequência do artigo, ele apresenta as estratégias indicadas pelo Serafini, né, 2004, que são essas 3 estratégias que nós temos aqui, ó. Então, nós temos a estratégia indicativa, a resolutiva e a classificatória. A indicativa é aquela em que o professor aponta o erro do aluno sem oferecer nenhum caminho para reescrita adequada. Então, é uma estratégia utilizada, não, nós é que vamos analisar se é a melhor ou não, né? A estratégia da correção resolutiva, em que o professor observa o erro, corrige no próprio erro. Então, ele dá um exemplo aqui, tem um erro de ortografia, aí o professor escreve a palavra corretamente, ou em cima da errada, ou embaixo da errada. Às vezes, tem aquele professor que circula a palavra, que risca, né, passa um traço taxando a palavra, né? Ou a correção classificatória, em que o professor identifica o erro por meio de uma classificação e oferece ao aluno a oportunidade dessa autocorreção, né? Que, para o Serafini, colabora para uma nova versão. Então, são 3 coisas que nós vemos acontecer, né, não só na língua portuguesa, mas dentro da escola, a correção indicativa, a resolutiva, e já temos professores que trabalham com essa correção classificatória. O pessoal do Placide vai se lembrar disso. Então, lembra que eu falei para vocês a semana passada a respeito dos bilhetes, do bilhete textual interativo? É uma ideia que surgiu a partir desse trabalho, né, do professor Renilson Menegassi, que o bilhete interativo é uma forma de conversar com o aluno sem que nós façamos toda aquela rabisqueira que geralmente o professor de língua portuguesa faz no texto, né, do aluno. Então, ele considera uma estratégia válida
e uma maneira de interagir com o aluno, de forma mais particular, né? E não fica só no trabalho de apontar os erros, mas de oferecer caminhos para que ele possa resolver o problema dele na reescrita, né? E como que ele pode, destaca-se os avanços, destaca-se os erros, oferece-se caminhos para que o aluno possa evoluir nesse sentido, né? E aí aqui eu trouxe um exemplo que é do artigo dele, de um texto, um bilhete interativo, em que a aluna escreveu o texto, não precisam ler, tá, gente? É só para um exemplo de vocês, para vocês. E aí o professor dessa aluna fez essa correção, né, do texto, essa análise, na verdade, do texto dela, e aí ele deixou os bilhetes interativos no final do texto. Então, ele não escreveu absolutamente nada no texto da aluna. Então, ele diz: sugiro que seu texto seja refeito ou seja reescrito. Estude as orientações que foram dadas sobre a elaboração do comentário e faça as adequações. Então, em algum momento anterior, ele trabalhou essa elaboração do comentário, né, a forma adequada de se fazer esse comentário. Aí, depois, num outro bilhete, ele colocou dúvidas quanto à grafia das palavras, use o dicionário. Ele está oferecendo um caminho para que ela possa resolver o problema da grafia. E por último, né, assim, como já finalizando a interação dele, esse aqui são só 3 de alguns que ele ofereceu para a aluna. Depois que o seu texto estiver pronto, faça uma nova leitura e perceba se ele corresponde à sua expectativa. Né? Então, em momento nenhum ele alterou o texto da aluna, nem nos outros bilhetes que eu não coloquei aqui. É sempre oferecendo caminhos para que a aluna pudesse resolver o problema do texto que ela apresentou. E aí, por isso que eu chamei a atenção do Placídio, essa foi aqui, né, nós temos, quando o Serafine fala aqui, ó, da correção classificatória, né, que o professor oferece maneiras para que o aluno possa se autocorrigir, essa é uma sugestão que na época em que nós fizemos essa formação, a Lilian, que hoje está no Fioravante, sugeriu, né, que o pessoal no Placídio adotou, que os professores de língua portuguesa adotaram na Escola Placídio desde o 6º ano, né? Então, no 6º ano, eles já começam com essa prática e vai até o final, até os alunos saírem, né, finalizarem a educação básica com eles, né? Então, o que significa isso? Isso são códigos para que o aluno possa fazer a autocorreção do texto dele. Então, na linha em que eu professora, percebi um erro de ortografia, eu vou fazer um triângulo. Onde eu percebi que tem algum problema com o parágrafo, eu vou desenhar um coração. E o aluno sabendo dessa tabela, né, porque o aluno tem conhecimento dessa tabelinha aqui, ele vai, então, olhar naquela linha, tem problema de ortografia, ele vai observar todas as palavras que ele escreveu para que ele possa analisar. Então, aí ele vai usar o dicionário impresso, ele vai usar o dicionário online, ele vai correr atrás para tentar descobrir quais são as palavras que são escritas erradas, enfim. E né, uma estrela para acentuação, e assim o professor vai direcionando sem ficar corrigindo o texto do aluno. Então, o aluno vai se apropriando das falhas que ele comete e como ele pode resolver essa situação. E aí, lembra da gamificação? Aqui fica uma sugestão para como gamificar essa produção de texto. Então, isso aqui é uma sugestão, né? Então, eu posso trabalhar com perdas de ponto,
ou eu posso trabalhar de alguma outra forma, eu posso fazer uma pontuação, e quanto maior a minha pontuação é ruim, né? Aí vocês podem brincar, pode brincar com um termômetro. E se eu tiver uma pontuação muito alta, é porque a minha febre de produção de texto está alta. É uma brincadeira que vocês vão criar com eles, né? Então, o mesmo esquema, olha, eu tenho os aspectos que eu vou olhar no texto, eu vou ter um símbolo para cada aspecto, e cada símbolo que eu colocar, o próprio aluno vai olhar e vai falar, nossa, eu tenho 4 triângulos, então eu tenho menos 2 pontos. Ah, eu tenho um coração, então tenho menos 1 ponto. E aí, no final, ele vai somar quantos pontos ele perdeu. Você pode iniciar o texto com uma pontuação, né, por exemplo, 10 ou 100, enfim, e aí ele vai descontando essas falhas que ele cometeu, e aí ele vai ver qual foi a nota da produção inicial dele. Ele faz a revisão, ele faz a reescrita, e aí o professor vai pontuar novamente, e o aluno pode ver se essa pontuação dele aumenta ou não, né? Então, é uma possibilidade de gamificar a atividade de produção de texto, tá? E aí, por fim, para finalizar a nossa conversa, nós temos que pensar sempre, e essa é uma falha que nós, professores de língua portuguesa e das demais disciplinas, cometemos, né? Todo texto produzido precisa cumprir a sua função social, para que o estudante possa ver esse significado na atividade de produção. Então, para que eu produzir um texto? Eu não posso continuar naquele erro do passado de produzir um texto somente para nota. Então, o aluno precisa ver esse texto circular, ele precisa ver outras pessoas lendo o texto dele, além do professor. O professor é uma ferramenta essencial para essa produção, porque ele vai mediar essa revisão, a produção, a revisão, a reescrita, e para que o texto saia o mais perfeito possível. Porque outra coisa que nós não podemos permitir também é cartazes na escola, por exemplo, com erros ortográficos. Não é possível, não podemos admitir isso. Ele está dentro da escola e ensinando à vista, né, de todos os demais alunos. Então, não pode ter erros. Precisa ser uma escrita perfeita, né? Também para todos os professores. E aí, eu me lembrei de uma fala da Délia Lerner, que também é outro livro, gente, que apesar de ser indicado, é esse aqui, tá, ó. Ler e escrever na escola o real, o possível, necessário. Apesar de esse livro estar muito forte nos anos iniciais, ele é ótimo para nós também, dos anos finais do ensino médio. A Délia Lerner diz assim, que para concretizar o propósito de formar todos os alunos como participantes da cultura escrita, é necessário recontextualizar o objeto de ensino e construí-lo tomando como referência fundamental as práticas sociais de leitura e escrita. Requer que a escola funcione como uma microcomunidade de leitores e escritores. Então, olha só, ela também toca na questão da prática social da escrita. Eu preciso trabalhar dentro da sala de aula com escrita que os alunos encontram na vida cotidiana, fora da sala de aula, né? Então, por que a criança que está na fase de alfabetização tem tanta dificuldade para aprender uma determinada letra quando a professora canta o alfabeto? Porque lá fora ela não encontra, como a Michele colocou. Na casa dela, ela não encontra só a letra L, ela encontra todas as letras juntas.
Então, o que ela faz com aquele monte de letras? Juntos ela conhece só aquela que ela está estudando naquele momento. Hoje é dia de aprender a letra A. Então, a letra A não existe sozinha no mundo. E a mesma coisa acontece com o texto, né? O texto que é só para nota dentro da sala de aula, ele não existe lá fora. Então, o aluno precisa ver esse significado no texto. E a Adélia Lerner dá um exemplo na pesquisa que ela realizou com crianças, que é muito interessante. Por que ela escreveu esse livro, né? Ler e escrever na escola. O que pensando nessa questão do significado dessas atividades dentro da escola. A proposta foi o projeto, né, que ela fez com as crianças, formar uma equipe de consultoria. Então, as crianças levantaram com as famílias, com as demais crianças da escola, os demais alunos, o que eles gostariam de saber. Então, ela dá exemplo de uma mãe que disse assim, eu gostaria de saber mais sobre dinossauros. E aí, o que a equipe de consultoria foi obrigada a fazer? Eles leram, eles pesquisaram, eles selecionaram informações e eles escreveram o texto, porque a resposta para a mãe tinha que ser dada por meio de um texto. Então, olha como que eles trabalharam leitura e escrita de forma significativa, porque eles precisavam atender a solicitação daquela mãe que pedia para saber mais sobre dinossauros. Então, é nesse sentido que os autores falam do dar significado para o texto que o aluno produz. Então, que nós podemos, em alguns momentos, definir o tema e outros momentos deixar com que o aluno pense no tema que ele gostaria de escrever. Ok? Eu finalizo aqui a minha fala, né? O próximo slide são as referências que eu usei para montar essa conversa com vocês. E o material está no blog, tá, gente? Então, vocês já está lá, então vocês terão acesso a essa apresentação e aos 2 textos do professor Renilson Menegassi, o texto completo e o texto reduzido que eu trabalhei numa outra formação, né? E eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, a participação. Peço desculpas pela minha saída, mas eu não estava me sentindo bem, tá? Agora eu saí para me medicar, então agora eu já estou mais tranquila. Então, por isso que eu dei uma saidinha, eu peço desculpas por isso, tá? E eu desejo a vocês um ótimo dia, né, de trabalho, para aqueles que vão continuar trabalhando, e na próxima semana estaremos juntos novamente, ok? Então, agora, nós temos, acho que ainda um restinho de tempo, tem um restinho de tempo, nós podemos conversar, ok? Estou à disposição. Nós também podemos, tá, gente? Podemos encerrar por aqui. Cláudia, só repete o nome do livro, porque cada livro que você falava, eu pegava um link ali na Saraiva e jogava para o pessoal aqui. Fala o último de eu procurar. Bom, ler e escrever na escola. O real, o possível e o necessário. Adélia Lerner. Aqui, peguei da Amazon. Então, mais uma vez. Lembrando, pessoal, que o formulário de avaliação também está aberto já, tá? E eu aguardo a devolutiva de vocês, como já falamos desde o início das ATPC, é sempre com a intenção de melhorar o meu trabalho, de forma a ajudar mais ainda vocês, tá bom?